na demanda de alguns setores, como até mesmo de bares e restaurantes, né, que estão contra essa proposta de emenda à Constituição. O presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes disse que o fim da escala é estapafúrdia. Paulo Solmuth disse que a proposta de emenda à Constituição, que propõe a mudança, não deverá ser aprovada, na opinião dele. O empresário diz que a demanda por bares e restaurantes abertos 7 dias por semana vem dos clientes e não dos estabelecimentos comerciais. E diz, todo mundo quer bar e restaurante disponível a semana inteira e querem a custo baixo. Aí você vê as pessoas querendo inviabilizar para o consumidor e já estamos com dificuldades enormes com os trabalhadores. O presidente da Abrazel diz que a questão já está regulamentada e pacificada tanto na Constituição quanto a CLT e por isso não há necessidade de uma emenda à Constituição. E aí, Josias, como é que você vê aí essa demanda dos bares e restaurantes? Como fazer com que os bares e restaurantes fiquem abertos todos os dias da semana? É possível fazer uma escala? É possível pensar no fim da escala 6x1 também para essa área? Tá. Volta, não estou te ouvindo, Josias. Seu som sumiu. É possível debater tudo e é preciso debater tudo, né, Fabíola? Cada setor tem as suas especificidades. Mal comparando, eu, por exemplo, tenho que lidar com uma realidade. Eu tenho um pai idoso, tive que contratar cuidadoras. Tem uma escala. Cuidadora trabalha um dia, folga o outro. Trabalha um dia, folga o outro. Tem uma escala. Você tem que obedecer àquela escala. Você não pode, porque os bares têm que ficar abertos 24 horas, como desejam, sobrecarregar o trabalhador. Hoje eles já têm lá um esquema de trabalho. Se vier uma novidade, terão que se ajustar a essa novidade. Se isso representar um aumento no preço, essas coisas todas terão que ser sopesadas. Daí a conveniência de se debater a ideia num ambiente absolutamente racional, considerando-se os seus efeitos no mercado, eventualmente estabelecendo uma escala para que todas as empresas, os agentes econômicos, quem está do lado do balcão, representando as empresas, quem está do lado do balcão, representando os trabalhadores, todas as partes vão poder se ajustar à nova realidade, e aí você faz uma coisa que seja escalonada. O que não dá é você interditar o debate porque um determinado setor diz, olha, isto é inviável. Dizia-se que a abolição da escravidão no Brasil mergulharia o país no caos, né? E o Brasil foi o último a se livrar dessa abjeção da exploração humana da escravidão, e sabemos todos que até hoje há resquícios dessa realidade. Ora, não é porque alguns diziam que a escravidão teria que durar para sempre, que ela não poderia ser abolida. Foi, e assim também a realidade do mercado de trabalho. Você não pode ser refratário a um debate que contemple a hipótese do estabelecimento de um ambiente mais razoável para a força de trabalho. Isso pode resultar na melhoria da produtividade, pode resultar na abertura de novas vagas no mercado de trabalho, pode resultar em vários benefícios. Há possibilidade de ter um efeito inflacionário? Vamos discutir isso. Há setores que têm especificidades que não combinam com essa novidade? Vamos discutir também. Que não dá para dizer, interditar o debate. Não, simplesmente esquece porque não é viável. Isso aqui não é razoável, né, Fabiola? Há, inclusive, essa proposta que já mencionamos aqui, do deputado Reginaldo Lopes, que trata da mesma matéria, fala de uma carga de trabalho de 36 horas semanais, e fala numa escala num estabelecimento da novidade, da mudança, num período de 10 anos. Então, vamos contemplar todas as hipóteses. Agora, não dá para simplesmente bloquear o debate. Aí, realmente, essa é a pior alternativa, Fabíola. O bloqueio do debate é a pior alternativa. Gente, tem muita gente falando sobre bares e restaurantes, no comércio em geral, né? Ontem eu até estava numa loja também, a gente estava falando a respeito disso.
Porque hoje as escalas do comércio, elas ultrapassam até essa escala aí das 44 horas, né? Dos trabalhadores domésticos, inclusive, muito, superem muito isso. Ô, Sakamoto, como é que olha especificamente para esses pontos, né? Por exemplo, tem aqui o Renato Henrique, ele fala assim, olha, quem trabalha em bar rala muito mais do que 12 horas por dia e ganha um salário de alguém que deveria trabalhar 8 horas. É, tem aqui o Natural, fala assim, aqui no bar do seu Joaquim só tem ele trabalha o dia inteiro, só fica o seu Joaquim no bar. Tem essa também, né? É, que fica lá, às vezes a família e tudo mais. Ô Sakamoto, como é que olha para esses casos específicos, por exemplo, né? Aí a gente vê saindo da teoria e colocando em prática, olhando para o comércio, olhando para bares e restaurantes. Como pegar essa escala, o fim dessa escala de 6 por 1, como pegar essa jornada de 36 horas, colocando isso nessa área e não fazendo com que os valores aumentem, a inflação aumente, os preços dos produtos aumentem. Fabiola, primeiro que uma mudança como essa, ela não é pontual. Mudanças de jornada e de uma maneira, pegando todo o território de um país, ela é estrutural, ela muda muita coisa. Então, por exemplo, quando você está falando de uma mudança, fala, mas aí você quer que meu bar trabalhe, feche 6 dias por semana? Não, pequeno gafanhoto, não é isso. São as pessoas que trabalham lá, elas vão trabalhar 5 dias ao invés de 6, né? Então, por exemplo, ou 4 dias ao invés de 6, depende do que seria aprovado. Isso significa que você vai ter que contratar mais gente. Aí entra o quê? Entra o próprio governo, né? Por isso que o governo está querendo travar essa discussão, porque em última instância significa que o governo teria que, para isso, reduzir custos de impostos, de encargos aqui e ali, exatamente para que aqueles setores que não têm essa escala ainda possam instituir essa escala. Então, essa mudança seria por setor, de acordo com a necessidade. Olha, esse setor, a convenção trabalha com 6 para 1, então vai para 5 para 2, para 4 para 3, e com isso aqui você vai ter uma redução. Até porque, como eu estava falando, menos trabalho, trabalhador descansado, você tem menos risco de acidente, você consegue cobrar, inclusive, uma taxa de INSS menor por causa do fator acidentário previdenciário. Estou falando grego? Estou. Reduzindo, o imposto fica menor, né? Então, você tem coisas que, pelo que outros países do mundo, né, fizeram, tem exemplo nesse sentido. Ah, mas isso complica. Eu acho que é interessantíssimo a gente pegar a discussão das trabalhadoras empregadas domésticas da PEC, né, que equalizou direitos anos atrás. Houve uma chiadeira muito grande, né? Falaram, poxa, mas peraí, eu não vou poder ter trabalhadora doméstica. Bem, se você não está pagando o mínimo, não vai poder mais ter mesmo. Ah, mas eu só consigo trabalhar aquela quantidade de horas no meu trabalho porque tem uma trabalhadora empregada doméstica em casa. Aí vocês começam a perceber como está tudo conectado. A pessoa tem que trabalhar mais horas numa outra empresa, num outro lugar, ganha bem e tudo, mas ela consegue trabalhar porque ela tem uma mulher, normalmente negra e pobre, em casa, que está segurando o tranco. Então, o que que acontece? Um país, ele não pode sobreviver, se sustentar baseado no fato de que a mulher negra e pobre segura a barra do resto da sociedade. E é por isso que a PEC da empregada doméstica nasceu, é por isso que a Organização Internacional do Trabalho fez a Convenção do Trabalho Doméstico, porque no mundo inteiro, a mulher pobre no local, negra, indígena, de uma comunidade que ela é fora da comunidade dominante, ela acaba se ferrando em relação ao resto. Por quê? Porque a economia funciona do jeito que funciona por conta de ter alguém que é mal remunerado e superexplorado. Então a gente precisa nesse sentido. Se um país funciona com base da superexploração dos mais pobres, a gente precisa dar um jeitinho, mudar imposto, mudar isso, mudar aquilo, mudar a lógica para que caiba, na verdade, todo mundo sorrindo. Se fizer tudo direitinho, todo mundo sorri. A questão, contudo, é que isso significa mudanças, repito, estruturais. Não é de uma hora para outra. É mudando lei, mudando imposto, mudando isso, mudando aquilo para garantir isso, né? Teria que ter muita coisa, teria que talvez ser escalonado, tem que ter muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, Fabiola. Não é simplesmente o não. Não dá mais para a gente dizer não, as coisas funcionam assim, sempre funcionaram assim. Até porque, como a gente estava falando, em 13 de maio de 1888, essa era a justificativa de muita gente. Sempre foi assim. É hora de mudar. Agora, como e o tamanho dessa mudança vai depender de uma discussão pública que tem que ser feita, né? É meio bizarro. Tipo, tem muita gente que fica defendendo. A China também tem 44 horas de trabalho semanais.
Só que lá o pessoal não respeita, né? Tanto é que tem tem empresários que são insensados no mundo inteiro que defendem a escala 996. Ou seja, a pessoa entrar às 9 da manhã, sair às 9 da noite e trabalhar 6 dias por semana, o que é um absurdo completo. E lá também tem protestos por conta disso. E aí entra o quê? Como é que resolver isso? Vai ter que entrar fiscalização. Hoje deveria ter fiscalização. O nosso internauta que falou, pô, tô trabalhando bem mais apesar de trabalhar menos, fiscalização, auditoria fiscal do trabalho, procuradoria do trabalho, tem que entrar no meio. Por quê? Porque tem que ser respeitado aquilo que foi acordado. Capitalismo é acordo. Foi acordado, cumprido. Se o patrão ou se o trabalhador não está cumprindo o acordado, chama a lei, chama a justiça. É isso. Intervalo para quem está conosco na TV. E por aqui, a gente segue nessa discussão sobre a escala 6x1. A escala 6x1 atinge principalmente os trabalhadores do comércio, alguns setores de serviço como hotéis, bares, restaurantes. O comércio é o segundo setor que mais emprega no país, 10 milhões e 500 mil trabalhadores, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados. O Fábio manda mensagem aqui falando também sobre a questão dos condomínios. Como é que vai ser nos condomínios, né? Os condomínios, será que vai aumentar o preço dos condomínios? Porque vai ter que contratar mais gente. Lá, normalmente, eles fazem três turnos de jornada, organizados em escala 6x1. E assim em vários setores, né? É muito curioso aqui no nosso chat, neste momento, a quantidade de pessoas se pronunciando a respeito disso. A Márcia Zaratino fala: Sakamoto, fazia tempo que eu não te elogiava. Tô contigo nessa. Sakamoto tá ganhando muitos fãs hoje, viu? Pessoa que tava sempre te xingando, tá te mandando muito coração e beijinho. O Gabriel, ele fala, e é curioso, né, por exemplo, quando a gente olha nos bares e restaurantes, esse mesmo dono do bar e restaurante, ele quer que o garçom faça o caixa, né, porque o garçom atende, faz o caixa, aí ele também é segurança do local, ele vai lá, vê se tem alguma situação complicada do lado de fora, e ainda trabalha 7 dias por semana, às vezes, né, não tem folga, a folga vai acontecer só no mês que vem e tudo mais. O Laércio Nunes, ele fala, vocês estão numa discussão, mas é importante olhar que é o seguinte, a produtividade do trabalhador vai aumentar. E sabe por quê? Porque o trabalhador vai faltar menos e a quantidade de afastamentos vai reduzir. E assim vai aqui o que todo mundo está falando. E aqui tem gente falando que todos nós do UOL vamos ser demitidos. Justamente pelas suas defesas e essas provocações. Vai ser todo mundo demitido.